Quero começar agradecendo a todos vocês que nos ouvem e participam, e esclarecendo os nossos objetivos, que são estabelecer as bases teóricas e metodológicas dos conhecimentos seculares, ciência e filosofia, em face do cristianismo, distinguindo teologia cristã do cristianismo, porque teologia são interpretações do cristianismo, e o cristianismo que estamos chamando aqui é o cristianismo da revelação. Bem, o método consiste em introduzir conteúdos usando de repetição para fixar, e a cada vez que voltarmos a um conteúdo, repetindo o conteúdo, faremos algum aprofundamento. A nossa primeira aula é parte da nossa primeira unidade, que será dividida em duas aulas, porque a unidade exigiria mais tempo do que nós havíamos planejado, aulas de 40 a 50 minutos, para que pessoas ocupadas possam assistir. Se fôssemos apresentar toda uma unidade em uma só aula, poderia levar mais de uma hora, e aí muitas pessoas não teriam tempo para isso, né? Bem, e a nossa primeira aula é parte de uma unidade que nós iniciamos falando na busca do conhecimento. A busca do conhecimento tem origens remotas, fazendo aqui uma distinção entre conhecimento e opinião. Opinião é ainda mais remota do que o que estamos chamando aqui de conhecimento. Vamos usar a palavra conhecimento especificamente para aquela situação em que nós tomamos contato com a realidade, fazendo algum esforço para superar o aspecto puramente subjetivo que é a opinião. Isso tem lugar lá pelo século VI a.C., e esse esforço de superação da opinião, que os gregos chamavam doxa, né, a palavra grega. A superação da doxa começa lá pelo século VI a.C., numa cidadezinha chamada Mileto, por um filósofo chamado Tales. Todo mundo conhece lá do ensino médio com Tales de Mileto. Ele e todo um grupo. Ele formou um grupo que, inclusive, era uma espécie de sociedade secreta e tal. Bom, essa busca do conhecimento produz o que recebe o nome específico de conhecimento válido. Mais tarde, isso vai receber outros nomes. Vai ser conhecido como filosofia, né? Sendo filo, amigo, e sofia, conhecimento. Era o conhecimento de quem é amigo do saber, se distinguia da opinião. E depois da Revolução Científica do século XVII, houve uma separação de um certo tipo de metodologia específica, a qual recebeu o nome de ciência. Ciência em sentido estrito, porque ciência tem uma acepção mais ampla do que apenas o método do período chamado Revolução Científica do século XVII, com nomes como Galileu e Newton. O início da discussão sobre o conhecimento válido tem lugar na filosofia dos gregos. Mencionamos aqui Tales de Mileto, que é só o começo. Depois vem muita gente. Os grandes nomes mesmo são Platão e Aristóteles. E não que os outros sejam apenas nota de rodapé, como alguém já disse ironicamente, mas são as grandes contribuições que marcaram a época. E essas grandes contribuições, elas distinguiram muitas coisas. Platão começa distinguindo o conhecimento do mundo sensível e do mundo suprassensível, e isso vai mais tarde levar a empirismo e racionalismo. Mas não vamos ainda entrar nesses tópicos. Vamos lembrar apenas que a superação da opinião exige um certo esforço. E o nosso curso pretende apresentar os diferentes modos pelos quais fazemos esse esforço em diferentes tipos de conhecimento. Em ciência se faz de um jeito, em filosofia se faz de outro, e em teologia se faz de outro. E a fé pura e simples ainda já é outra coisa. E vamos verificar esses aspectos, né? Quando falamos aqui nesse esforço, na filosofia que faz esse esforço, a chamada filosofia do conhecimento ou filosofia da ciência, estamos nos referindo à filosofia teorética, dos gregos. Quem começou a filosofia teorética foram os gregos. Mas já havia filosofia na China, na Índia, no que hoje é Índia, né, aquela parte do subcontinente indiano, ao sul da Ásia. Mas eram filosofias aforísticas. A filosofia aforística expressa sabedorias sem se preocupar em fundamentá-las ou demonstrá-las. E tem o nome de aforística porque usa aforismo. E é uma palavra que tem o significado mesmo de provérbio ou ditado. Então, faremos esses esforços. E temos, então, de navegar em diversas unidades, buscando palavras-chave, ou esclarecendo, buscando tornar explícitas a dimensão semântica das palavras que são de natureza-chave para as várias correntes do conhecimento que dão origem a várias doutrinas. Não vamos discutir doutrinas, nem vamos discutir personalidades
que são ícones de doutrinas, vamos procurar conhecer os fundamentos dessas doutrinas, nas palavras-chave dessas doutrinas, das grandes doutrinas. E se conhecemos as palavras-chave, elas têm várias acepções diferentes. Então, vamos ver os diferentes significados que as palavras adquirem em diferentes filosofias, diferentemente do significado que elas têm na ciência, nas filosofias e no senso comum e nas teologias. Então, isso se chama jargão. As palavras têm um significado próprio de uma área de conhecimento. Certa vez, nós dialogávamos com alguém sobre valores morais, e quando eu lembrei que Aristóteles diz que uma virtude é algo quando nós identificamos a virtude como alguma coisa pela qual nós sacrificamos o interesse. E o interlocutor disse, mas isso é agentarismo, porque ele entendeu o interesse no sentido econômico. No entanto, estávamos falando de virtude. Se estávamos buscando o significado de virtude, estávamos no campo da filosofia moral, da filosofia dos valores morais. Então, não era interesse agentário, pelo contrário, era o sacrifício do interesse agentário. E aí, quando a gente não tem, ou o interlocutor não tem domínio semântico das palavras, aí se dá a chamada incomunicabilidade dos paradigmas, e eu vi que não dava para conversar. Né? Então, estamos procurando definir as palavras mais importantes e os significados que elas têm. Então, o que vamos ver na primeira parte da primeira unidade, que é essa parte corresponde à nossa primeira aula, já vimos a base teórica da busca do conhecimento. Qual é a base teórica da busca do conhecimento? A base teórica é que a realidade não é um livro aberto. O princípio de tudo, a premissa fundamental do esforço de superação da doxa é entender que o mundo não é um livro aberto. E nós não captamos prontamente, de plano, como se usa em direito para se referir a uma apreensão imediata do que lemos, do que percebemos. A gente olha, principalmente numa planície, e a percepção imediata é que a Terra é plana. Mas isso é opinião. Isso é uma dimensão subjetiva. E o esforço de superação da doxa exige todo um processamento de outras considerações, até que se possa compreender que a Terra não é plana, de jeito nenhum, e tem uma formação mais ou menos esférica, um tanto achatada. Então, essa é a diferença entre a percepção subjetiva do mundo, a opinião, e a doxa, que precisa de um certo esforço para ser superada e para que se chegue a um conhecimento válido. Vamos já ver o que seja conhecimento válido e outras coisas. Né? Então, os conhecimentos, vale repetir, serão abordados várias vezes e serão acrescentadas algumas considerações cada vez que voltarmos a um tópico. E isso para que a repetição permita fixação, né? E permita acréscimos sucessivos que significam aprofundamentos do conhecimento. Então, vamos começar estabelecendo que esse esforço de superação da doxa exige raciocínio e todo raciocínio precisa de uma base para raciocinar. E recebe o nome de premissa. Premissa é uma declaração que você considera válida ou certa para juntar com outra e fazer um raciocínio. Que a gente vai chamar de que em lógica chama-se silogismo. E chegar a uma conclusão. Então, essa base, que para ser usada sem precisar ser demonstrada, recebe o nome de princípio, ou axioma, que é uma declaração que a pessoa que está tentando superar a doxa entende que aquela declaração é autoexplicativa, ou dispensa demonstração por ser evidente. Então, todo conhecimento, seja científico, seja filosófico, seja ciência comum, seja de biologia, seja o que for, ele tem algum axioma, algum princípio que ele não demonstra, mas ele aceita. Então, não vamos pensar que ciência tem tudo explicado, filosofia tem tudo explicado. Não, porque tem coisas, ou porque são auto-evidentes, ou porque não são suscetíveis de explicação. Isso acontece na ciência também. Inclusive, alguns princípios que ninguém duvida deles, mas que, do ponto de vista filosófico, pode-se pensar que eles poderiam não explicar tudo. Digamos, toda vez que se faz a busca científica da causa de alguma coisa, está se pensando que essa coisa tem causa. Porque tem um princípio que diz que não existe efeito sem causa. Isso nunca foi demonstrado. Mas a gente considera que não precisa demonstrar. Então, em alguns casos, a crença nisso pode se aproximar, pode ter alguma semelhança, ou uma semelhança muito forte, com o que a gente chama de fé. Então, você pode usar fé não só no pensamento religioso, mas no pensamento filosófico. A noção da doxa demanda muitas considerações que nós vamos voltar a ver, como fizemos já referência aqui à filosofia teorética e aforística, como exemplos de caminhos para a superação da doxa.
Na filosofia teorética, o caminho é demonstrar as coisas. Passar por o que a gente chama de vigilância epistemológica, por um esforço de falsear aquela afirmação para ver se ela não é. E os jovens no campo diziam: você balança o galho para ver se as frutas estão maduras. Se estiver madura, cai. Na vigilância epistemológica é o contrário. Você balança o galho, se ele não cair, é porque é válido. Isso tem o nome de crítica. A vigilância epistemológica se faz por meio da... E a crítica que estamos usando aqui não se confunde com ataque. A crítica aqui é julgamento, é avaliação. Também não há necessidade, para as nossas considerações aqui, de usarmos aquela expressão de crítica destrutiva. Não. Crítica construtiva e destrutiva pode ser a atitude de quem recebe ou de quem emite a crítica. Alguém pode realmente fazer uma crítica com um propósito desses dois. Quem recebe também. Pode achar, não, isso é crítica destrutiva. Não, isso é crítica, vou receber, que é construtiva. Não interessa. A reflexão teórica e metodológica não interessa se destrói ou constrói. Interessa se é válida, se tem fundamento. Me permitam usar uma expressão, se é verdadeira. Pode ser muito questionada essa história verdadeira, vamos chegar lá. Né? Então, é preciso que haja crítica. E crítica fundamentada. Aí, o Nietzsche dizia que guia de todos os mestres. Essa declaração era um estímulo à crítica. E, de certo modo, um ataque ou uma crítica ao argumento de autoridade. Porque a crítica não alude apenas aos fundamentos materiais ou lógicos, que geralmente são apresentados como fundamento de uma declaração. Mas ela pode aludir também a quem emite uma declaração. E aí o professor é a autoridade, ou o livro, um autor de renome internacional, e um estudante chega na escola ou na faculdade e se entrega nas mãos do autor de um livro, um autor de grande renome, e o Nietzsche diz, guia de todo mestre. Porque autores de grande renome também dizem grandes bobagens, cometem grandes equívocos. Por maior que seja o valor das suas obras, tem incrustações equivocadas nele. Então, já tivemos a oportunidade de dar uma breve notícia sobre superação da doxa, a diferença entre doxa, opinião e conhecimento, e sobre dois caminhos de superação da doxa, um pela vigilância epistemológica, pela filosofia teorética, que mais tarde vai dar na ciência, outro pela filosofia aforística. De alguém que não examinou, não fez experimento, nem muitas reflexões, apenas usa das vivências pessoais ou de terceiros para estabelecer conclusões. Né? É mais ou menos o que os meninos em sala de aula diziam. Então, professor, é filosofia de para-choque de caminhão. Por épocas, os caminhões usavam prazo nos para-choques. E nós dizíamos, é isso, né? A filosofia política tem alguma semelhança com a filosofia de para-choque de caminhão. Que não é filosofia, né? Mas cabe a expressão. Então, essa base nem sempre está explícita, como uma premissa do raciocínio que está presente no raciocínio. Essa base, muitas vezes, como alguém já comparou o conhecimento como um iceberg. No mar, o que aparece do iceberg é uma pequena parte. A maior parte fica abaixo da superfície do mar. Então, o discurso, a declaração, a fala, o escrito, a tese, ela é apenas a parte do iceberg visível. Tudo o que nós dizemos tem fundamentos que nós não explicitamos. Nós não podemos explicar todos os fundamentos do que estamos dizendo, não terminaríamos nunca uma tese. Não terminaríamos nunca de dizer alguma coisa. Porque uma coisa precisa ser fundamentada e a outra e a outra. Então, nós consideramos no que nós dizemos ou escrevemos que aquelas coisas que estamos afirmando são autoevidentes ou o conhecimento delas já é divulgado e conhecido, pelo menos para aquelas pessoas a quem nos dirigimos. Então, o que não está dito recebe o nome de pressuposto. Então, toda teoria, toda doutrina, toda filosofia, toda ciência tem pressupostos. Ou pressupostos teóricos, ou pressupostos metodológicos. Teóricos quando são explicações acerca de algumas das suas afirmações. Metodológicos quando decorrem de um método pelo qual se construiu um conhecimento. A palavra método significa caminho. Então, o método de pesquisa é o caminho pelo qual se busca o conhecimento válido. Conhecimento que não é só opinião, é mais consistente do que uma opinião, tem mais objetividade do que uma opinião. Então, alguns desses pressupostos como um conjunto ao qual se deu o nome de cosmovisão, ou visão de mundo. O que é isso?
Uma coisa é a visão de que o mundo é um livro aberto. É só você olhar para a realidade, você compreende a realidade. Alguns discursos dizem assim, não, a realidade está aí. A realidade está aí apresentada como fundamento. Como se a realidade está aí fosse um livro aberto. Como se nós, que estamos ouvindo aquele discurso, soubéssemos o que é a realidade que está aí para aquela pessoa. Quando alguém diz a realidade está aí, ele está fazendo uma separação seletiva da realidade. Ele não está se referindo a tudo da realidade, porque isso não tem fim. Você não estuda a ponta do alfinete e não tem muita coisa para dizer. Um professor de anatomia pode pegar um frontal, que é um osso liso, e dar uma aula a manhã inteira sobre o frontal. E quem olha assim diz, olha, você não tem mais do que 2 minutos para falar do frontal. O osso liso. Ou aparentemente liso, com um buraquinho aqui, outro ali e tal. Mas um processo que dá uma elevação aqui, outro ali. Mas um bom professor de anatomia passa a manhã inteira falando de um pedaço de osso liso. Porque a realidade é inesgotável. Pode-se dizer inexaurível na linguagem científica e filosófica. Então, muita coisa faz parte dessa visão de mundo. O conhecimento todo vem de algum contato sensorial com a realidade. Por audição, pelo olfato. E isso vai desembocar numa série de interpretações que recebem, de um modo geral, o nome de empirismo. Embora existam diferentes formas de empirismo. Outros acham que não, a realidade não é autoexplicada, não é autoevidente, não é um livro aberto. É uma charada que você tem que decifrar. Ou um enigma que você tem que decifrar. Então, como é que você decifra um enigma? Pelo uso da razão. E aí, isso dá origem a um caminho, um método, uma concepção de conhecimento, um caminho de superação da doxa, que receberão de racionalismo. Também existem diferentes racionalismos que nós abordaremos ao longo do curso. Então, existem esses pressupostos que fazem parte de cosmovisão. Visão, digamos, de que a realidade sempre existiu. O cosmos, a matéria, são eternos, não têm origem, não precisam de um criador. A visão de que teve uma origem. E, a partir de um certo momento, do século XX para cá, a ciência passou a admitir que teve uma origem. Big Bang é outra teoria, mas, de um modo geral, um consenso entre os físicos que teve uma origem. Um certo argumento usado em apologética cristã e também usada na filosofia pagã, Aristóteles, que não era cristão, usou um raciocínio que a apologética cristã encampou. Foi chamado de argumento cosmológico. Diz, não, tudo tem uma origem. Tudo vem de alguma coisa. Então, o cosmos, o universo, a realidade material, ela tem uma origem de alguma coisa que deu origem a ela. E ele chamou isso de motor primeiro. Também chamou isso de motor menor. A mobilidade que estamos nos referindo aí não é a mobilidade cinética ou cinemática lá da mecânica clássica, da física, mas é a mobilidade ontológica ou metafísica. Assim, quando uma semente se transforma numa árvore, ou um ovo se transforma num pinto, você está dizendo que ele se moveu no plano metafísico ou ontológico, porque se moveu de ovo para a posição de pinto. Não saiu do lugar, mas se moveu de semente para árvore sem sair do lugar. Não é um movimento cinemático, é um movimento ontológico. Então, o motor primeiro seria imóvel. Não mudaria, porque ele, sendo o começo de tudo, ele tem todas as potencialidades. A metafísica aristotélica tem potência e a capacidade de vir a ser. O ovo tem potência para ser pinto. A semente é árvore em potência. Agora, a árvore, depois que deixa de ser semente e se transforma em árvore, aí assim, é a árvore atual, ou atualizada. Então, tem potência e ato. Potência é o vir a ser. Ato o que é? Né? E o motor primeiro, que deu origem a tudo na filosofia pagã. O motor primeiro é potência e ato de tudo. Então, ele não tem para onde mudar. Não tem como se transformar em outro. Então, ele é imóvel, do ponto de vista metafísico. Então, aí vai o Tomás de Aquino e diz, olha, isso aí, porque o Aristóteles não sabia, mas isso aí eu dei de Abraão de Isaac e Jacó. Deu origem a tudo. E que é potência e ato de tudo, por isso não muda. É eterno. Não é preciso a gente estar atento às premissas dos vários raciocínios. Fulano que acha que matéria e energia encerram toda a realidade. É um dos componentes importantes da cosmovisão. Outro fulano que acha que não, peraí. O Platão já dizia, tem a realidade sensível, matéria e energia, tem a realidade suprassensível. A gente não percebe pelo o olfato, o paladar, a visão, o tato, ou seja, e não é o conjunto que denominamos de matéria e energia. Então vimos que essas cosmovisões encaminham
para algumas doutrinas ou algumas concepções. Uma delas é o naturalismo. Né? Podemos falar de naturalismo, que no nosso curso estamos chamando de naturalismo pleno. Aí na página 7, para quem nós enviamos o texto, ou ainda vamos enviar, nós começamos a falar de naturalismo pleno, que é esse que diz, não, tudo se resume na matéria, né? Além disso, não tem mais nada. Né? E isso é o habitat natural, e eu chamei de lar, entre aspas, né? Isso é o lar do ateísmo. Baseado numa coisa, uma visão não tem demonstração se ela está posta como premissa, como pressuposto. Se foi demonstrado, não é pressuposto. Então, não foi demonstrado, não tem prova positiva ou prova negativa, né? Não existe nada. Vamos provar que não existe a prova negativa. Não existe nada além da matéria e energia. Isso não tem. Isso é crença. Tem até um livro que o título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É a existência de qualquer coisa que não seja matéria e energia. Bom, mas tem um naturalismo mitigado. Eu estou chamando aqui de materialismo mitigado. O naturalismo mitigado é aquele que diz que as coisas que nós conhecemos são apenas aquelas do mundo natural. Nós não sabemos se para além do mundo natural tem mais alguma coisa. E para além do mundo natural, se houver alguma realidade, ela é incognoscível. Uma palavrinha que se usa nos estudos acadêmicos para dizer que a coisa é insuscetível de conhecimento. Uma coisa que o nosso conhecimento não pode alcançar. Então ela é incognoscível. A nossa cognição, que é a capacidade de aprender a realidade, não é capaz de captar essas coisas. Que coisa? O que está para além do mundo natural. E isso é de novo, usando lar, entre aspas, esse é o lar de uma concepção que nega a existência do sobrenatural e de Deus, nem afirma, e é o chamado agnosticismo. Aí a palavra agnóstico é uma partícula negativa, e gnóstico de gnose, que é conhecimento. Então, sem conhecimento. Ela disse, então, que de mente, o agnóstico diz, eu não sei, nem posso saber, se não sei, nem posso saber, não digo que sim, nem digo que não. Que é uma forma mitigada. Por que mitigada? Porque não é. Não dá um salto no escuro negando alguma coisa que é inalcançável, que é incognoscível. Se é incognoscível, só nos resta silenciar, diz o agnóstico. Uma posição que diz assim, olha, bom, é tão incognoscível, podemos observar indiretamente. Não é suscetível de observação direta. Ou até que sim. Mas essa observação direta não pode ser controlada, não pode ser repetida. Porque ciência, o que serve de base a um conhecimento que supera a opinião, supera a própria, um conhecimento válido em si é. E temos empiristas considerado aquele que você pode observar direto ou indiretamente. Que essa observação possa ser controlada, possa ser repetida dando o mesmo resultado. Que é uma observação controlada. Você quer saber por um episódio de um gato que mordeu uma senhora. E dias depois morreu, ou no mesmo dia o gato mordeu, estava doente, morreu. E aquela senhora ficou preocupada se o gato poderia ter hidrofobia. Levou o gato morto para o lugar onde foi feito o exame. Onde é que foi feito esse exame? Fizeram uma solução do cérebro do gato. Injetaram essa solução em vários ratos. Separaram 2 grupos de ratos, alguns em que eles injetaram essa solução e outros não. Mantiveram os ratos dos 2 grupos sob observação durante alguns dias para ver se a mortalidade de um grupo era diferente do outro. Porque recebeu a injeção da suspeita de hidrofobia, tivesse uma mortalidade maior ou apresentasse alguns sintomas, o resultado seria positivo para a hidrofobia do gato morto. Nada aconteceu, aquela senhora ficou muito feliz. E o resultado foi que o gato não tinha hidrofobia porque o cérebro do gato não provocou a doença em nenhum rato. Esse tipo de experimento pode ser repetido. Se diz que essa experiência é controlada. Aliás, eu disse experiência, mas seria preferível dizer experimentação. Porque a experiência é da vovó. A experimentação controlada não é a experiência da vovó, que é apenas uma vivência. Então, uma outra corrente que diz, olha, a gente não tem uma observação direta. Podemos inferir, podemos raciocinar e concluir que existia alguma coisa que originou o universo. É mais ou menos o motor primeiro do Aristóteles, ou o motor imóvel do Aristóteles. Mas essa alguma coisa pode ser uma energia. Tenho nada para dizer que essa alguma coisa é uma pessoa.
que essa pessoa se comunica com o mundo da natureza. Então, isso recebe o nome de deísmo com D de dado. Deísmo. E algumas pessoas dizem, o cientista tal era crente, porque ele achava que existia Deus. Não era bem que já acreditasse no Deus de Israel, no Deus de Abraão e Isaac, no Deus da tradição judaico-cristã islâmica. Essa é uma coisa, a energia, que hoje as pessoas falam muito em energia, isso é deísmo. Outra coisa é o teísmo, de alguém que diz, espera aí, isso não é incognoscível, não. Se manifesta. Essa força, essa energia que os deístas falam, manifesta, se revela aos homens, às suas criaturas, intervém na realidade, e nós podemos observar isso. A observação só não é controlada. Existem inúmeras e inúmeras observações de manifestações sobrenaturais. É claro que isso dá lugar a muito debate, e muitas pessoas aí têm o argumento da parapsicologia, que também não explica o que seja, só nega que seja sobrenatural, que seriam propriedades do cérebro humano produzir essas coisas que o povo simples chama de milagre, ou de prodígio. Não diz qual é a fisiologia do sistema nervoso central que tem essa propriedade. Mas reconhece que existem fenômenos. O conhecimento da natureza não explica. Portanto, estariam para além da física. E a palavra meta significa além. Então, metafísica está além da física. E aí chegamos na ideia de verdade, conhecimento válido. Temos mencionado já várias vezes. Né? Então, verdade tem uma amplitude semântica muito grande. Quando a gente diz verdade, a gente pode estar se referindo a muitas coisas. E chegamos ao item 4 aí, da página 10, em que eu abri um apartado no texto que deu o nome de concepções de verdade. Em verdade, pode estar falando em pelo menos 5 coisas, ou 6 ou 7, conforme a adjetivação. Você pode estar falando em verdade objetiva. Então, qual é a cor? Parede, e aí alguém vai dizer que é azul. Diz que essa parede é azul. E o que você diz corresponde ao objeto ao qual você se refere, sendo uma verdade objetiva. Qual é o adjetivo aplicado a essa verdade? Que é a constatação de um fato. Objetivo, adjetivo. Outra coisa é você observar vários fenômenos ou vários fatos, tirar conclusões a respeito dele, conclusões lógicas. E aí recebe o nome de verdade lógica. Então, pode se referir a fenômenos materiais ou pode se referir a abstrações. Você faz várias observações e tira uma conclusão sobre elas, se essas observações se reportam ao mundo abstrato, então você está falando coisa teórica, abstrata. E a matemática tem isso, né? Quando você diz que se A é maior do que B, já observou duas coisas, A e B é maior do que C, aí você tira uma conclusão lógica, então A também é maior do que C. Isso é a verdade lógica. Verdade que trata do mundo abstrato, que A, B e C não são coisas materiais, são abstrações. Não tem condição de nada. Se está no frio, se está no calor, se é de dia, se é de noite, se é aqui ou na China. A, B e C, se A e B e C são A maior que B e B maior que C, então A também é maior que C. Isso é verdade. Não se condiciona a nada. Como é que a gente chama uma coisa que não se condiciona a nada? Os bons dicionários de filosofia gastam aí umas 2 páginas no verbete absoluto. Mas basta uma frasezinha para dizer o que é absoluto. É o que não se condiciona a nada. Então dizer que A é maior que B e B é maior que C e A é maior que C não se condiciona a nada. Então é uma verdade absoluta. Tem muita briga sobre existe ou não existe verdade absoluta. No mundo abstrato existe. Tranquilamente, pacificamente. Aí no mundo material, bom, aí é outra coisa. E você pode ver um cisne ele ser branco, ver 1000 cisnes e todos serem brancos, e ver 1 milhão de cisnes em toda parte, na Europa, na Ásia, nas Américas, e todos são brancos. Aí você tira uma conclusão. Todos os cisnes são brancos. Os séculos, isso não é lindo. Aí, no século XIX, começo do século XX, alguém descobriu o cisne negro lá na Austrália. Pois tem artigo no campo da filosofia da ciência que tem um título: Cisne Negro Existe. Que para fazer a crítica desse raciocínio que parte de observações finitas para fazer uma declaração aberta sobre o infinito. Então, o grande número de cisnes brancos eram observações finitas. Não fossem milhões de cisnes durante séculos, mas eram finitos. E aí a declaração, todos os cisnes são brancos, remete ao infinito. E aí falhou. O infinito é grande demais, para a gente abarcar. Então, tem essa crítica à indução. Quem fez essa crítica foi um cara chamado Karl Raimund Popper, cara que deu ao longo do século XX, de 1994, né? Mas a indução não deixa de ser válida naqueles fenômenos que são regulares. Bom, então, tem a verdade objetiva, a verdade lógica, e se discute também a verdade moral. Tem 2 dimensões.
Tanto de quem acredita na verdade como um dado, a verdade moral como dado objetivo, valores morais objetivos. O direito tem lá as doutrinas do direito natural, é o que os estados positivam como leis, mas está na natureza. Claro que isso é muito polêmico e tal, mas... Então, essa verdade objetiva existe na natureza. Ou muitas vezes os teólogos dizem que está escrito no coração dos homens, que tem coisa que é o mal para qualquer um aí no mundo, em qualquer cultura, em qualquer época. Então, eles dizem que isso é uma verdade moral objetiva. Então, verdade moral seria isso. Mas, para uma visão subjetiva de verdade moral, visão subjetiva de moral, seria aquilo que você declara porque você realmente sabe que é aquilo ou acredita que é aquilo. Mais ou menos quem atende o telefone, eu queria falar com o João. O João aqui do lado faz assim com a mão, e a pessoa que atendeu diz, mas o João não está aqui. Ele sabe que o João está aqui. Está dizendo que o João não está aqui. Então isso contraria a verdade moral. Isso não é erro. Lá na verdade objetiva é um erro dizer que essa parede é vermelha. Lá na verdade lógica é um erro dizer que se A é maior que B e B é maior que C, A não é maior que C. É um erro lógico. Se você sabe que o João está aqui do lado e estão dizendo que o João acabou de sair, olha, o João acabou de sair. Isso não é erro, isso é mentira. Então, verdade moral que se opõe à mentira. Então, temos ainda essa concepção de absoluto, quando as pessoas discutem a absolutidade das afirmações, e tem a concepção do que seja um valor, uma declaração útil, que seja modelo. Aí nós vamos ver, em algum momento do nosso estudo, que os modelos atômicos se substituíram um ao outro, Dalton, Rutherford, Bohr, todos eles foram válidos durante algum tempo e teram validade. Teram validade quando perderam a aptidão para resolver algum problema prático ou teórico. Quando um saber, um conhecimento resolve o problema, ele é válido, que é útil. É um conceito utilitário de conhecimento válido. Se ele não é apto, se ele deixa de resolver o problema, então se diz que ele perdeu validade. E ciência cresce assim. Cresce descartando o que não resolve o problema. O Popper, que eu mencionei há pouco, dizia que a ciência cresce corrigindo erros. Bom, estamos falando de conhecimento válido e estamos separando agora, vamos separar agora a ciência, a filosofia e os conhecimentos. E dentro da ciência vamos separar ciências da natureza e as ciências sociais, que também são chamadas de históricas ou de cultura. E as ciências da cultura em respeito aos fenômenos que dizem respeito à individualidade, ao homem. E entra a ação voluntária do sujeito, que pratica a ação do verbo. Os homens não são autômatos, não são robôs, então eles têm ação voluntária. Ação volitiva, a vontade aqui, não é só a vontade isenta de circunstâncias. A vontade nasce de circunstâncias. Se alguém lhe aponta uma arma e pega a sua carteira, você entrega a carteira. Do ponto de vista do direito, você não foi uma ação voluntária, porque você tinha uma coação irresistível. Aparentemente, de alguém se diz assim, me dê sua carteira, ou então corte aqui, fico mal. Aí você disse, não, eu entreguei a carteira porque o fulano ia ficar mal comigo e tal. Você não pode alegar coação, porque não era uma coação irresistível. Mas do ponto de vista filosófico, mesmo com um revólver apontado na sua cara, você decidiu entregar. Porque não seria razoável morrer e o cara ia terminar levando a carteira do mesmo jeito, se você tivesse morto. Mas não estamos falando da razoabilidade, estamos falando da decisão. Então, a decisão sua de entregar a carteira. Como você poderia tomar outra decisão. Poderia tentar alguma reação e tal, né? Bom, mas as ciências da cultura, elas se deparam com a ação voluntária. A ação é voluntária, ela é imprevisível. Então, as ciências históricas ou sociais ou da cultura têm leis. Não é que lei no sentido jurídico. Lei no sentido jurídico não tem nada a ver com o que estamos falando aqui. Estamos falando aqui do sentido científico da palavra lei. E o que é lei para a ciência? É a lei de Newton. Não foi nenhum parlamento que votou a lei de Newton. Elas não são prescritivas. As leis do direito são prescritivas. Faça assim ou não faça isso. Ser obrigado a declarar renda é uma lei do direito prescritiva. Ser proibido andar com mais de 60 km naquela estrada é uma lei prescritiva. Agora, a toda ação corresponde a uma reação, não está prescrevendo. Não está dizendo faça isso. Não está dizendo não deixe de fazer isso. Está descrevendo um fenômeno da natureza. As leis descritivas, as proposições, as declarações descritivas são das ciências, são, sobretudo, das ciências da natureza.
Ciências sociais tem também. Ciências da natureza tem isso com muito mais amplitude. E quando você tem descrição, você tem lei, porque lei é um conjunto de 3 coisas. Um conjunto de fatores determinado que, numa determinada circunstância, produz um efeito previsível ou inevitável. Então você diz, se ocorre uma ação, uma reação de igual intensidade, você está dizendo que esses 2 fatores, força sobre algo, força sobre um objeto sobre o qual incide tem força e objeto. Então, você está dizendo que essas 2 coisas produzem um resultado, reação. Você imprime uma força sobre uma massa, essa massa vai se acelerar, segundo a lei do Newton. Necessariamente vai se acelerar. Então, é um resultado inevitável. Não tem isso nas relações humanas. Eu costumava dizer na sala de aula, olha, tem um beliscão na sua colega que está ao seu lado, ela pode sorrir. Pode ser que ela reclame, faça uma cara feia. Pode ser que ela me dê um beliscão também, ou um soco. Vem pro saco. E se você faz uma vez e ela sorri, na segunda vez a reação pode ser outra. Porque não são leis descritivas. Descritivas. Bom, a ciência da natureza só tem lei descritiva. Não manda que haja reação, ninguém manda que uma força acelere nada. A gente escreve. Para as ciências humanas, sociais, históricas, da cultura, tem lei prescritiva no direito. Se você chamar de ciência, também tem na ética. No sentido amplo, você pode chamar a ética de ciência. Então, agora, e na economia? O conjunto de fatores necessariamente tem resolvido dizer que se aumenta a demanda por um bem, aumenta o preço. Cai a demanda, cai o preço. Cai a renda, aumenta a demanda. Diminui a renda, tem efeito renda, elasticidade de preço, elasticidade da oferta, elasticidade da procura. Tentam descrever, mas não são deterministas. Porque pode estar havendo um aumento na procura de bens mais sofisticados e alguém que teve um aumento de renda pode preferir comprar um bem de menor valor. Se haver uma queda da renda e alguém que teve uma queda da renda pode fazer um sacrifício e comprar um bem de maior valor. Então você está falando de grandes números, então individualmente. Grandes números vai haver o efeito da elasticidade de renda, da elasticidade da procura e tal. Mas não quer dizer que o Joãozinho vai reagir daquele jeito. Né? Bom, então vimos as concepções de verdade ontológica. É aquela que diz respeito à essência do ser. Voltaremos a falar nisso. Porque a essência do ser está para além da matéria. A caneta não é necessariamente feita de plástico ou necessariamente de uma cor. Você muda tudo isso e continua sendo caneta. Vamos ver isso. Então, vimos que é possível ter verdade absoluta no campo das abstrações e a teologia tem uma mudança, sobretudo, metodológica, porque trata de ensinar a partir da revelação. E voltaremos a nos ver futuramente e anunciaremos isso. E as dúvidas vocês podem enviar para o nosso canal. Vai ficar no canal. E se inscrevendo ou não, mas eu pediria que você se inscrevesse no canal, você manda suas perguntas ou os seus achegas, né? Vários que você julgue conveniente e oportuno, que possamos, na segunda aula dessa primeira unidade, e tirar algumas dúvidas, e complementar alguns comentários. Então, nós agradecemos a presença dos que nos ouviram até o fim. Pedimos que, se você compartilhar com pessoas e tem algum comentário na plataforma, agradecemos, porque a plataforma divulga mais o nosso canal. Muito obrigado e até o nosso próximo contato ou por outra mensagem que você queira enviar. Até o nosso próximo encontro.